Hoje nós vamos falar da realidade do inferno, tão negligenciada e ignorada. Para isso vamos começar abrindo a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11. Nós podíamos dizer que esse tema seria a terrível realidade do inferno. A palavra de Deus nos diz assim em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Também Mateus capítulo 25. Verso 41. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E também o verso 46, diz o texto: estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, essa é uma mensagem que está fora de moda. Não é falar sobre o inferno. Parece que até falar sobre o inferno é algo proibido, que ofende as pessoas mais cultas, educadas. A maioria talvez não possa pensar em algo tão retrógrado como o inferno, né? É algo fora de moda e impopular, que não é falado. Antes os pregadores anunciavam a Cristo, anunciando essas péssimas notícias, que o homem sem Deus está condenado a ser apartado da face do Senhor por toda a eternidade. Então o inferno, irmãos, é uma verdade bíblica. A palavra diz que ele é um lugar de tormento, de morte, de trevas, de choro e ranger de dentes, onde o verme não morre e onde o fogo nunca se apaga. E é o destino de grande parte da população mundial. E talvez seja o seu destino que está ouvindo essa mensagem hoje, caso você não se arrependa, porque é o destino de todos aqueles que rejeitaram a Cristo. Ainda que seja impopular, ainda que não esteja na moda, ainda que seja uma afronta ao homem natural, como todas as coisas das Escrituras é uma afronta ao homem natural, o inferno é um lugar que existe e é o destino eterno de todos aqueles que rejeitaram a Cristo. Todos os homens estão debaixo da ira do Deus Todo-Poderoso e já nascem nesse mundo debaixo dessa ira e previamente estão indo em direção ao inferno. Essa será a consumação do destino deles, de todos aqueles que não têm a Cristo, que não têm a Cristo de fato. Então muitos cristãos nominais estarão entre as pessoas que estarão no inferno. Todos aqueles que não nasceram de verdade, do alto, que não nasceram de Deus, terão esse mesmo destino. E o conceito da Bíblia de inferno, irmãos, começa no Antigo Testamento. Mas lá nós encontramos, vamos dizer assim, em germe,
um anúncio do que aquilo que Jesus revelaria de maneira mais clara. Muito se fala no Antigo Testamento sobre o destino de todos aqueles que não servem a Deus. Muito se fala do destino deles. Porém, nós podemos dizer que o conceito que o Senhor Jesus começou a explicar sobre o inferno está nas páginas do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento era como se um lugar físico, próximo a Jerusalém. Então, para ilustrar o destino dos ímpios, vamos dizer assim, na pedagogia divina, para ilustrar o destino eterno dos ímpios, Deus usou um exemplo físico que os israelitas conheciam bem no tempo deles. Era chamado do Vale de Rinom. Era chamado de Tofete, ou Vale de Rinom. Esse lugar era um lugar próximo a Jerusalém, onde os cananeus, que eram um povo que viviam antes dos hebreus na terra de Canaã, adoravam seus deuses, e entre esses deuses estava Moloque. Nesse lugar ficava um altar a esse deus chamado Moloque. E esses homens queimavam os seus próprios filhos em sacrifício a esse deus. E por incrível que pareça, irmãos, muitos israelitas queimaram seus filhos a Moloque naquele lugar. Até mesmo alguns reis, maus reis de Israel, como Acás e Manassés, queimaram seus filhos a Moloque nesse lugar. Então, no tempo do rei Josias, quando ele purificou o templo e restabeleceu o culto a Deus, esse rei amaldiçoou esse lugar. Diz o texto de 2 Reis 23:10, que ele amaldiçoou para que ninguém mais queimasse seus filhos a esse deus falso chamado Moloque. Já muito antes, irmãos, no livro de Levítico, o Senhor Deus havia alertado os israelitas com o seguinte texto, Levítico 20, verso 2 a 5. Dirás aos filhos de Israel, diz o Senhor, ou qualquer dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem, e o eliminarei do meio do povo, porquanto deu seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo monte. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, veja a gravidade, irmãos, quando der seus filhos a Moloque e não o matar, então eu me voltarei contra o homem e contra a sua família e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituíram com Moloque. Então nós vemos que esse era um lugar físico que acabou se tornando, irmãos, um depósito de lixo em Jerusalém, onde o fogo permanecia sempre queimando. Depois da morte do rei Josias, muitos dos seus sucessores voltaram a edificar altares naquele monte, naquele vale, e sacrificar seus filhos. Então, no tempo do profeta Jeremias disse que aquele lugar para Deus no futuro seria chamado Vale da Matança, e pelas abominações que eles haviam cometido, eles seriam levados cativos para a Babilônia. E assim profetizou o profeta Jeremias. Então era um lugar terrível, um lugar de abominação diante dos olhos de Deus. Agora você imagine, irmão, alguém que tem o coração tão endurecido a ponto de colocar seu filho, sua filha, dentro de uma imagem oca, com os braços estendidos, numa parte dessa imagem que era vazia e que era usada como um incinerador. E ao som de tambores, ofereciam seus filhos a Moloque. Expressamente proibido por Deus aquilo que eles faziam. Homens terríveis e ímpios. E é esse lugar que Jesus usa para falar de um lugar futuro, onde todos os perdidos estariam por toda a eternidade. Todos os israelitas conheciam muito bem esse vale na época de Jesus. Então, na época de Jesus, esse lugar continuava lá,
Era o depósito de lixo de Jerusalém. E alguns criminosos mortos eram jogados lá. E os dejetos e restos produziam gases que faziam com que o fogo naquele lugar queimasse continuamente. Desse vale, Jesus faz uso para mostrar o destino final de todos aqueles que não creem. É como se Jesus dissesse: vocês sabem, esse lugar em Jerusalém, esse lugar físico, haverá um lugar como este, semelhante a este, onde todos aqueles que não creem em mim estarão no futuro. Ali nesse lugar o fogo não se apagava, ali nesse lugar permanecia continuamente a presença de vermes. Esse lugar era um lugar amaldiçoado, era o descarte do lixo de Jerusalém, e nada de bom era colocado ali, nada de bom era depositado ali. E é bem interessante porque, contrariando tudo que nós ouvimos dos pregadores modernos, o Senhor Jesus foi quem mais falou sobre esse lugar. Contrariando tudo que nós já ouvimos dos pregadores modernos, o Senhor Jesus afirmou que esse lugar existia. O Senhor Jesus falou com esse nome, Geena de fogo, pelo menos 11 vezes diretamente, e muitas outras vezes com nomes correlacionados. O Senhor Jesus diz que ali haveria choro e ranger de dentes. O Senhor Jesus, em Marcos 9:44, diz que ali o verme não morre e o fogo não se apaga. O Senhor Jesus falou que ali seria o lugar de condenação eterna de todos os ímpios. É um lugar preparado para o diabo e os seus anjos e todos aqueles que não conhecem a Deus. Esse é o lugar eterno deles. Mas quais são as características desse lugar? E a Bíblia nos dá as características desse lugar. E deve encher nossos olhos de assombro. Primeiro, para que nós não queiramos ir para lá, não é? E que nenhum dos nossos que não conhece o Senhor vá para esse lugar. Mateus 23:33 diz que esse é um lugar de condenação. É um lugar onde a sentença de Deus está. E todos os sentenciados por Deus estarão lá para sempre, eternamente separados do Senhor. É a condenação final de todos os que praticam a iniquidade. Ali estarão os cães, estarão os feiticeiros, os impuros, os sodomitas, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira, como fala Apocalipse 22:15. Também, irmãos, ali é um lugar de tormento. A palavra significa exatamente sofrer torturas, moléstias, aflições, dores horríveis, tanto no corpo como na alma. Um lugar de tormento. Apocalipse 20:10 fala que ali é o lugar que seriam lançados o diabo, o anticristo e o falso profeta e todos os que o seguissem. A ideia é que esses sofrerão torturas, aflições, dores no seu corpo e na sua alma. Por isso que o Senhor Jesus disse que mostraria para nós, em Lucas 12, a quem nós devemos de temer. Não temeis os que podem matar o corpo, temei antes aquele que depois de matar o corpo pode lançar a alma no inferno. A esse é quem deveis temer. Então é um lugar de tormento, mas não é um lugar de tormento temporário. Muitos pensam que ali o homem será aniquilado e deixará de existir. Outros pensam que por um tempo ele viverá lá e já não mais, depois de um tempo. A Bíblia não diz isso, irmãos. A Bíblia diz que será condenado a tormentos pelos séculos dos séculos. Então é um lugar de condenação e tormento que não terá fim. E por que é isso, irmãos? Por que é eterno? E por que é uma condenação eterna? E aqui nós temos que saber que, por conta da natureza do pecado em sua relação com Deus. Por que eles estão lá?
porque levaram sobre si seus próprios pecados, e que não há salvação para eles por conta disso. E contra quem eles pecaram? Eles pecaram contra o próprio Deus. E todo pecado contra Deus, um Deus infinito, é pecado de valor infinito. Todo pecado contra Deus, um Deus eterno, é passível de castigo eterno. Por isso o fogo é inextinguível. Porque Deus é um justo juiz. E sendo assim, é necessário que Ele faça de tal forma. Porque isso condiz com sua pessoa e com seu caráter. Amém, irmãos? E esse castigo, segundo nós lemos nesse texto de Mateus, capítulo 25, verso 46, é para todo o sempre. Apocalipse 14, 11 fala que é pelos séculos dos séculos. É um castigo que não terá fim. Então o homem não deixará de existir, não ficará por um tempo e deixará de existir, mas será atormentado pelos séculos dos séculos. Esse é um lugar que existe, está preparado para o diabo, seus anjos e para todos os que o seguiram. Mas existem alguns tormentos que a Bíblia fala que ali terão. O primeiro deles, irmãos, é que o fogo ali nunca se apaga. Alguns irmãos aqui tiveram dificuldade com o fogo, não é? Não é verdade, irmão? Sabe como é difícil a dor daqueles que se queimam? Agora imagine isso pelos séculos dos séculos, sem fim, por toda a eternidade. O fogo é usado mais de 20 vezes na Bíblia, só no Novo Testamento, para descrever esse lugar. Por exemplo, em Mateus 5, 22, Mateus 7, 19, Marcos 9, 44, ali o verme não morre e o fogo nunca se apaga. O Senhor queimará a palha em um fogo inextinguível. Essa é uma realidade horrível e dolorosa. É chama ardente, fogo que nunca se apaga. Devemos cuidar para que nenhum de nós e dos que estão à nossa volta resvalem os seus pés e caiam nesse lugar. Mas também a Bíblia diz que ali o verme não morre, os devora de dia e de noite, não é? Ou seja, os devora por todo o tempo. E alguns pensam que isso é uma acusação da sua consciência, agora que foi tirada toda a oportunidade de limpar a consciência, só há acusação. Então a sua alma é atormentada de dia e de noite por conta dos seus pecados. E também o seu corpo sofre dano nesse lugar por causa dos seus pecados. Por isso que Jesus disse que em Marcos capítulo 9, a partir do verso 40, que mais valia você cortar uma mão, arrancar um olho, do que o corpo todo fosse lançado nesse lugar, onde o verme não morre, onde o fogo nunca se apaga. Então não importa se você está aqui todo domingo ouvindo mensagem, não importa se você está tentando agradar a Deus pelas suas próprias forças, não importa o que você está fazendo de bom nessa terra, nada disso importa. Se você não conhece a Cristo, seu lugar é este, no final das contas. E muitos cristãos nominais estarão nesse lugar. Nesse lugar também, segundo as Escrituras, haverá choro e ranger de dentes. Haverá uma tristeza infinita, uma tristeza a tal ponto de ranger-se os dentes daqueles que estão nesse lugar. É um tempo de uma angústia em um alto grau. É um lugar de tormentos, irmãos. E entre esses tormentos está essa tristeza sem fim. Hoje, irmãos, a graça comum de Deus, ela limita a maldade no homem. Por isso que você e eu não somos tão maus
como nós poderíamos ser. Se Deus tirasse a sua graça de nós, se Deus tirasse a sua graça de mim, de você, Hitler, Mussolini, Mao Tse Tung seria a fichinha perto de nós. É a graça comum de Deus que restringe o mal que está em operação hoje. Por isso, o homem não chega ao máximo da sua maldade. E essa graça é como se fosse um fator limitador colocado por Deus, que mantém certa ordem na criação de Deus. Por isso, você não é tão mal como você poderia ser, eu não sou tão mal como eu poderia ser. Porque há esses limitadores da maldade. Mas nesse tempo, será retirado todos os limitadores da maldade. Nesse tempo, haverá uma tristeza sem fim. Haverá um sofrimento em um grau extremamente elevado. Esses são os tormentos do inferno, que muitas vezes nós esquecemos, irmãos. Se fomos livres de lá, do que o Senhor nos livrou. E o que muitos dos nossos amigos de trabalho, parentes, estão fadados a ir. Não é verdade? Além disso, nesse lugar nós temos aquilo que nós chamamos de verdugos, atormentadores. Por muitas parábolas nós podemos entender isso. Ou seja, aqueles agentes malignos que estarão ali sendo atormentados, também estarão a serviço de atormentar cada um daqueles que estiverem lá. E afligirão sobre eles muitos sofrimentos, sem fim. Sofrimentos sem fim. E Judas diz no verso 13 que para estes, tanto os falsos mestres como os que o seguiram, está reservada a negritude das trevas. Que coisa terrível, irmãos. E pouco compreendida para nós que vivemos na modernidade sobre a luz elétrica. Que difícil para nós entendermos o que é densas trevas, espessas trevas, sem luz. Porque antigamente as pessoas nem saíam de casa após escurecer. As trevas era o lugar dos ladrões, dos assaltantes, dos estupradores, dos homens que tinham intenções ímpias, dos assassinos. Para eles, era bom as trevas. Eles adoravam as trevas. Eles viviam espreitando nas trevas. Mas a Bíblia diz que um dia, todos esses serão lançados nas trevas. Eles beberão do cálice da ira de Deus. Já não terão nenhum tipo de luz de Deus sobre eles. Então nós, na nossa condição em que nós saímos na rua à noite, temos as luzes dos postes, temos avenidas iluminadas, casas cheias de luz, não fazemos ideia do perigo das trevas, em todos os seus sentidos. E entre os tormentos, irmãos, está a separação eterna de Deus. E para os ímpios, sabe o que eles não entenderam, irmãos? Que sua vida, nessa terra, de alguma forma, eles gozam de algum benefício da parte de Deus. E as Escrituras dizem isso. A Escritura diz que Deus lhe dá vida, respiração e tudo mais, como está em Atos 17, 25. A Escritura diz que os ímpios, eles têm da parte de Deus chuvas, estações frutíferas e certa medida de alegria nos corações por conta dessas coisas, como está em Atos 14, verso 17. Deus sustenta eles com saúde e ainda assim eles negam a Deus e vivem para si mesmos. Mas agora no inferno eles, diz o texto, que experimentarão uma eterna separação de Deus.
apartados da face do Senhor e da glória do seu poder, como fala 2 Tessalonicenses 1:9. Então, um dos termos, irmãos, que nós temos para descrever essa separação, sabe qual é? Talvez aqui eu e você mais tenhamos medo. Morte. A morte é a separação do homem e Deus. Morte em todos os níveis. Morte espiritual, morte física, morte eterna. Ou, segundo o texto, a segunda morte, o lago de fogo. 2 vezes mencionado em Apocalipse 20, verso 14, e em Apocalipse 21, verso 8. Esta morte é a separação eterna de Deus e da glória do seu poder. Mas, irmão, então se Deus vai colocar todo mundo no mesmo lugar, que não crê nele, isso parece injusto, porque uns pecaram um pouco mais, não é, que os outros. A Bíblia diz que haverá graus de punição diferentes nesse lugar. Não significa que as punições cessarão, mas sim a Bíblia diz que haverá graus de punição distintos nesse lugar. Porque como nós lemos, irmãos, no primeiro texto, nós lemos que nesse dia do juízo se abririam os livros e os mortos seriam julgados conforme as suas obras. E Paulo fala em Romanos 2, 5 a 10 o seguinte: que quando você tem um coração impenitente, você acumula contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então a base para a condenação no dia do juízo é as suas obras. Para a salvação, não. Para a condenação, sim. Para a medida da sua pena, sim, suas obras. Para a medida do seu sofrimento naquele lugar, sim, as suas obras. O Senhor retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Tribulação e angústia virão sobre a alma de todo homem que faz o mal. Primeiro para o judeu que faz o mal e também para o grego. Tribulação e angústia virão sobre a alma desses homens. Não se cessam os textos que falam sobre isso. A minha pergunta, irmãos, será que verdadeiramente nós fazemos ideia da gravidade daquilo que nós estamos falando? Será que nós fazemos ideia da faísca que é o nosso tempo nessa terra em comparação a esse tempo? Que você e eu somos como uma neblina que o vento dissipa, todos os nossos dias não são nada, mas nesse tempo é o único tempo em que temos a oportunidade de selar em Cristo Jesus esse destino eterno. Isto é muito importante, irmãos. Então nós temos, seguindo adiante, alguns erros e também algumas tentativas de escapar deste fato consumado e agendado na agenda de Deus. Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que determinou e estabeleceu diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos capítulo 17, verso 30 e 31. Ninguém escapará desse dia. Como nós lemos, Apocalipse 20 diz assim: ainda vi outro livro, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. O mar deu os mortos que nele estavam. A morte e o além deram os mortos que nela havia, e foram julgados um por um. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Foram julgados o que, irmãos? Um por um. Todos eles foram julgados. Ninguém escapará desse dia. Não importa o que você invente para tentar escapar desse dia. Ninguém
escapará desse dia. E só há duas maneiras de estar nesse dia: ou em Cristo, ou carregando sobre si os seus próprios pecados. Não há outra maneira. Ninguém escapará desse dia. Você pode agendar uma coisa para a semana que vem, aí você diz assim: não estou afim de ir hoje, vou marcar para outro dia. Esse dia está marcado, sua presença está garantida, porque não depende de você. Deus está dizendo assim: de tal lugar os seus mortos, de tal lugar tragam os seus mortos, e compareçam todos, e um por um serão julgados. Ninguém escapará desse dia. Você pode correr a sua vida inteira, pode correr todos os dias que você tem nessa terra, pode tentar escapar de todas as suas formas, você não escapará, nem eu escaparei desse dia. Todos nós havemos de dar conta a Deus. Amém? Então, a primeira maneira que nós vemos que alguns tentam escapar desse dia é a negação. Eles dizem: um Deus de amor não lançará as pessoas no inferno. Deus não é assim. Esse não é o caráter de Deus. Deus é tão amoroso. Deus é um Deus tão amoroso que ninguém estará no inferno. Essa é a conclusão que se chega por entender errado o que é o amor de Deus. Por entender errado o que é a bondade de Deus. Se Deus verdadeiramente é amor, Ele deve dar a justa paga pela injustiça, porque o amor não se alegra com a injustiça. Então, se você ama os bebês, você é contra o aborto. Você se ira contra o aborto. Se você ama a vida, você é contra o homicídio. Você é contra o assassinato. Se você ama o bem, você é contra o mal. E esse é o caráter santo e justo de Deus. Ele não pode tolerar o mal diante dos seus olhos. Por conta disso, haverá muitos. Se você ler a Escritura, você descobre que são muitos que estarão no inferno por toda a eternidade, num sofrimento sem fim. Aliás, irmãos, negar a palavra de Deus é usar a mesma estratégia que usou Satanás. Porque Deus disse a Eva: no dia que comerdes, certamente morrerás. Então, é uma sentença de juízo de Deus. O que Satanás disse a Eva, irmãos? Certamente não morrerás. Então, quem nega a realidade do juízo de Deus é alguém que está usando a mesma estratégia de Satanás. Satanás sabe que haverá juízo. Aliás, a Bíblia diz que ele sabe que pouco tempo lhe resta. E por isso que ele desceu até a terra, diz o texto, cheio de cólera e ira, porque ele sabe que o seu tempo está determinado, que o juízo a longo tempo para ele foi já lavrado, e a sua condenação já foi estabelecida, e ele será atormentado no inferno durante toda a eternidade. Então, assim, o que acontece? Agora ele quer levar muitos junto com ele, muitos, e muitos têm seguindo a corrente da serpente. Então, negar a verdade não muda a verdade. Isso é um absoluto imutável. Você pode estar correndo num carro a 200 km por hora e esta verdade é como um muro de pedra. Você vai bater de frente com ela e ela vai fazer com que você fique em pedaços. Negar a verdade não muda a verdade. Negar que existirá juízo, pode negar, pode tentar afirmar de outras formas, pode tentar relativizar, como nós vamos ver adiante, não muda a verdade. E a verdade é uma só: haverá juízo, todos comparecerão diante desse juízo. Uns para a bem-aventurança eterna, outros para a desgraça e vergonha eterna. Devemos pensar o que vale a nossa alma e o que vale a nossa eternidade. E o que vale isto em todas as pessoas que estão ao nosso redor.
para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, uma segunda maneira de negar isso é relativizando. Alguns dizem que o inferno não é literal, é figurado. Outros dizem que não, o que vai acontecer é que alguns serão salvos e os demais vão ser aniquilados, eles vão deixar de existir. A Bíblia não ensina nada disso. A Bíblia diz em João capítulo 5, verso 28 e 29, que haverá um dia em que todos ouvirão a voz do Filho do Homem e, ouvindo a voz dele, ressuscitarão. Uns para a bem-aventurança eterna e outros para a condenação eterna. Este dia está marcado na agenda de Deus. Então não adianta relativizar e não adianta negar. E talvez uma das coisas que mais nós temos enfrentado nos nossos dias é outro erro: as tentativas de explicar o inferno a partir das religiões seculares ou de mistificações, visões, sonhos. Muitos dos nossos irmãos da batalha espiritual têm caído nesse erro. Tentam buscar explicar o inferno a partir de falsas religiões, sem perceber que quando nós fazemos isso, sabe o que estamos fazendo? Estamos falando do inferno do ponto de vista do diabo, porque ele é o pai de todas essas religiões. E ao invés de nos voltarmos para a palavra de Deus, para entendermos o que a Bíblia diz sobre o inferno, estamos buscando explicar o inferno do ponto de vista do diabo. Veja que engano, irmãos. Ou, pior ainda, nós tentamos explicar o inferno baseado em nossos sonhos e visões, nossos ou de outros. E assim nós damos margem a qualquer interpretação imaginativa e ilusória, uma interpretação mística do inferno. Uma pessoa sonhou e foi arrebatada ao inferno, e lá no inferno ela viu isso, aquilo e aquilo outro, e o nosso conceito de inferno é construído a partir da visão de um sonho de alguém. O que acontece? Acabamos criando um inferno ilusório, enganoso, totalmente divorciado da verdade bíblica. Alguém sonha que foi para lá, depois começa a escrever livros sobre lá. E nós lemos aquilo como se fosse verdade muitas vezes. É triste, irmãos, mas nós temos visto homens abandonando a verdade e se apegando a esse tipo de prática. Existe somente uma maneira de escapar. Somente uma maneira de escapar. Qual é a maneira de escapar, irmãos? Como nós podemos nos livrar desse lugar? Se hoje, sem demora, recebermos a Cristo. Sem demora. Por quê? Porque é urgente. Você não sabe quando vai morrer. É urgente. Eu lembro-me de ler sobre um sermão de Benjamin Warfield, que ele estava fazendo sobre Hebreus, no capítulo 9, verso 27. E ele lia o texto de Hebreus 9, 27. O texto diz: assim aos homens é ordenado morrer uma só vez, e depois da morte o juízo. E ele lia em voz alta, de cima de um palanque. Cada vez que ele lia esse versículo, um homem morria entre os que estavam ouvindo. Ele lia uma vez o versículo e alguém gritava um grito de morte, expirava morto. Ele lia: aos homens é dado morrer uma vez. E morreu um segundo, morreu um terceiro, morreu um quarto. Quase todos aqueles homens se converteram naquele dia, com a pregação dele. Porque aos homens é dado morrer uma única vez. E depois da morte vem o quê? O juízo. Ou eles vão para a bem-aventurança eterna, ou para o inferno.
E só tem uma maneira de escapar: é se hoje recebermos a Cristo. Se recebermos a Cristo, recebemos perdão dos nossos pecados. Somos reconciliados com Deus, é tirada a inimizade entre nós e Deus. Imagine, irmãos, Deus está irado contra os homens. Deus está irado porque eles detêm a sua verdade pela injustiça. E em Cristo Jesus eles são reconciliados com Deus. Esta é a única maneira de escapar desse lugar. Ser reconciliado com Deus e poder habitar com Ele no céu. 1 Timóteo 2,5 fala que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Não tem nenhuma outra maneira. Os homens estão buscando se tornar espíritos de luz, fazerem boas obras, para não reencarnarem de outra maneira, não é? Buscando seus mediadores em santos, na Ave Maria, em qualquer outro lugar. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Só há um: Cristo Jesus, homem. E se este é o desejo de Deus, que eles sejam salvos por Cristo Jesus, esse deve ser o nosso desejo também, não é? Porque a palavra de Deus, neste mesmo texto, em seu contexto, diz assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, porque isto é aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E diz o texto: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E esse Cristo Jesus se deu a si mesmo em resgate por eles. Diz o texto que esse é um testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, se nós verdadeiramente nos arrependermos dos nossos pecados, como fala Atos 3,19, se nós crermos em Cristo Jesus, como fala João 3,18, e se nós assim nascermos de novo, nascermos do alto, nascermos para Deus, sermos gerados por Deus, da água e do Espírito, então, tendo a vida eterna em nós podemos receber a remissão dos nossos pecados e confiar inteiramente nessa obra de Cristo Jesus para nos livrar da ira vindoura e nos garantir um céu com Deus. Estarmos um dia numa bem-aventurança absoluta diante de Deus. Não há outro meio. Esta é a única maneira de escapar. Apocalipse 22:14 diz assim: felizes, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Eu lembro-me de um sermão do Dr. Martin Lloyd Jones, que tinha o título seguinte: há somente duas maneiras de morrer. Ou nós morremos em Cristo, como fala Apocalipse 14, bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor, porque descansam das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Ou nós morremos, como Jesus disse para os judeus, nos nossos pecados. Jesus disse em João 8:21 e João 8:24: se não crerdes que eu sou, nos vossos pecados morrereis. Este Cristo Jesus é o único caminho pelo qual nós podemos ser livrados do inferno. Então nós devemos entrar pela porta estreita. Amém, irmãos? E desse assunto nós aprendemos o seguinte, irmãos: só há dois caminhos. Só dois caminhos. Um leva para o céu, outro para o inferno.
O que leva para o inferno, a porta é larga, e é largo o caminho. O que leva para o céu tem Jesus como a porta, como diz João capítulo 10. Tem Jesus como caminho, como diz João capítulo 14, verso 6. E tem Jesus como alvo, como diz Filipenses 3,14. Ele é a porta, Ele é o caminho e Ele é o destino de todos aqueles que creem nele. Então, ou nós entramos pela porta estreita, ou nós entramos pela porta larga, e largo o caminho que conduz à perdição. Ou nós pisamos o nosso pé sobre a rocha que é Cristo Jesus e edificamos nossa casa sobre ela, ou nós edificamos nossa casa sobre a areia, e quando vier aquele dia, nada ficará de pé. Nós seremos destruídos. O Senhor virá para isso, irmãos. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, assim, verso 5, verso 4 diz assim: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos nas igrejas de Deus à vista da constância e fé, da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. De fato, é justo para com Deus que Ele dê paga, tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente convosco. Quando que os cristãos terão alívio? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Verso 8: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando isso acontecerá? Quando Ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então o Senhor virá para exercer vingança, juízo, e estes que não creram serão banidos da face do Senhor, serão destruídos, serão lançados juntamente com o diabo no lago de fogo. Então eu pergunto para mim e para você: para onde você quer ir quando morrer? O que será da sua alma quando você morrer? Você e eu podemos correr para onde quer que formos. Esta é uma questão inescapável. Por isso tem que ser principal na sua e na minha vida. Amém? E hoje, irmãos, é um dia que o Senhor nos deu para arrependimento, para conversão, para consagração, para remissão dos nossos pecados. É o dia que Deus nos visita para nos dar a sua salvação. A todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus para a sua salvação. Hoje é o dia. Então hoje, lembrando de Hebreus capítulo 3, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque hoje você e eu estamos num tempo favorável, em que a graça de Deus está derramada superabundante sobre o mundo, para a salvação. Também o que nos ensina é isso, irmãos, que temos que ter urgência na pregação. A pregação deve ser a nossa missão principal, né? Alguns vão casar, então a sua missão é casar, né? Outros, a sua missão é se formar. Outros, a sua missão é fazer a pós-graduação. Outros, trabalhar. Outros, sei lá,
as coisas dessa vida, ficar ricos. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja, irmãos, é uma só: pregar o Evangelho. Essa é a missão da igreja. A toda criatura, em todo lugar, em todo tempo. Então nós devemos considerar a urgência da pregação. Por quê? Porque as pessoas estão caminhando para o inferno. Porque os cegos estão caminhando para o abismo. E talvez você seja um cego caminhando para o abismo. Por isso que você acha que o que eu estou falando não tem importância nenhuma. Porque você é um cego caminhando para o abismo. E lembrando do testemunho do irmão Luiz Saião, ele diz que no dia que ele nasceu de novo, ele dormiu a noite mais tranquila da sua vida. No outro dia ele acordou de manhã e parecia que existia um mundo novo para ele. Tudo no mundo era novo para ele, porque ele tinha nascido de novo. Então, se há cegos caminhando para o abismo, há pessoas indo para o inferno ao nosso redor, nossos parentes, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, nossos familiares. O que nós estamos fazendo a respeito, irmãos? Nós estamos ainda nas coisas miúdas, estamos brigando com a nossa mulher, mulher com o marido, marido com os filhos, com as pessoas do nosso trabalho. Estamos buscando vencer as lutas e diversidades dessa vida, degladiando entre uns e outros, mordendo e devorando uns aos outros, como Paulo fala em Gálatas capítulo 6. Ou nós estamos preocupados com aquelas pessoas que estão indo para o inferno? Então amanhã, na escola, no trabalho, em casa, nas ruas, onde você estiver, olhe para as pessoas e entenda a sua missão. Você e eu fomos chamados, segundo 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim, nós anunciando aquele que nos chamou das trevas para a luz, estamos anunciando a luz. Amém, irmãos? Falando dele, estamos falando da luz. Vivendo por meio dele, estamos vivendo por meio da luz, manifestando a sua luz. E os homens estão vendo essa luz e serão convertidos por ele e assim serão salvos. Não de outro jeito. E essa é a nossa missão principal. Então, irmãos, às vezes nós já passamos muitos anos da nossa vida não ocupados com a nossa principal missão. Já perdemos bastante tempo. Já não temos mais tempo para perder. E se cada um de nós aqui essa noite entendermos a nossa missão, sem dúvida nenhuma nós vamos chegar no final desse ano tendo que arrumar cadeiras para colocar nesse lugar de tantas pessoas que vão ter vindo a Cristo por nossa causa. As pessoas que estão ao nosso redor, os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos vizinhos, o porteiro do nosso prédio, aquele que trabalha conosco. Cada semana vai estar um, cada semana vai estar um, cada semana vai estar um. E nós vamos estar frutificando, porque nós sabemos que esta é a nossa missão. Agora, se nós estamos ocupados com outras coisas, irmãos, que coisa terrível é viver num mundo fora do propósito de Deus. Então, concluindo, se o inferno é um lugar real, e muitos irão para lá, o que nós temos feito a respeito? E você pode negar tudo isso que foi dito essa noite. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Vai acontecer que muitos se levantarão naquele dia contra você. Jesus pregou em Cafarnaum, Jesus pregou em várias cidades. Jesus disse que os ninivitas se levantariam naquele dia contra aquela geração, porque se converteram com a pregação de Jonas. Que os sodomitas se levantariam naquele dia,
Porque se os milagres que aconteceram no meio deles naquele tempo tivessem acontecido entre eles, eles teriam se convertido. E você e eu somos desse tempo que a Bíblia diz que os profetas almejaram conhecer, que os santos do passado gostariam de estar vendo com os olhos e não puderam ver. Nós somos desse tempo, nós fazemos parte desse tempo, do tempo em que Abraão, que Isaac, que Jacó, que Davi esperou ver e não viu em vida. E nós somos desse tempo, irmãos. Nós estamos a rodear-nos de muitas testemunhas. Amém? Nós somos indesculpáveis diante de Deus. Nós, a partir de hoje, temos clareza que a missão principal que nós temos é a pregação do Evangelho para que as almas sejam salvas do inferno. Esta é a missão principal da igreja. Depois dessa, você estar em comunhão faz parte para edificarmos uns aos outros em Cristo Jesus. Mas a principal é que as almas sejam salvas através da pregação do Evangelho. E essa é a minha e a sua responsabilidade. Enquanto você não se ocupar com as coisas que Deus propôs para você, infelizmente você vai ter uma vida miserável e infeliz. Porque você vai perceber que nada nesse mundo satisfaz a sua vida, é como a água do mar. Você bebe de alguma coisa que você propôs fazer, e aquilo não te dá satisfação. Então você busca outra coisa para te satisfazer, e não te dá satisfação. E assim você vai seguindo a sua vida. Porque a única coisa que vai nos dar verdadeira satisfação, verdadeira alegria, é ter a nossa vida conformada com o propósito de Deus em Cristo Jesus. É só isso que vai nos dar satisfação. Então nós vamos olhar para as pessoas que através da nossa vida receberam do Evangelho e vamos dizer como Paulo: a minha alegria, a minha coroa na presença de nosso Senhor, na sua vinda, sois vós. A alegria de Paulo era aqueles que por meio da sua vida tinham sido salvos. A alegria dele, a coroa dele na presença de Cristo, na segunda vinda de Cristo, era eles. Que o Senhor nos ajude a entender verdadeiramente que o inferno é um lugar real, que a maioria das pessoas que estão à nossa volta estão caminhando para lá, e que nós não temos feito nada a respeito disso, para que nós possamos nos levantar e perceber que todas as outras coisas deveriam estar em subserviência dessa nossa missão principal. Todas as nossas outras atividades da terra teriam que estar em subserviência dessa. E se não está, tem coisas fora do lugar que devem ser colocadas no lugar por nós diante de Deus. E que o Senhor nos ajude, irmãos, para que, em primeiro lugar, você não esteja lá, mas que você esteja na glória com Cristo. E para que todos os que amamos, estão à nossa volta, não estejam lá, porque nós trabalhamos e cooperamos em Cristo Jesus para que eles não estejam lá, para que o sangue de nenhum deles caia sobre nós. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos orar. Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade